Os três arco-íris em um. Leitura extraída de A Mensagem da Graça, pregada pelo profeta de Deus William Marion Branham. Eu saio para caçar. Caçar para mim significa ficar a sós, orar. E foi antes do amanhecer, estava chovendo, e eu nem mesmo sabia se iriam caçar ou não. Deixei os rapazes e fui a um certo lugar. Atravessei a estrada, entrei no mato, bem antes do amanhecer. Estava acinzentado de madrugada. Tive uma pequena palavra de oração, dizendo ao Pai, perguntando: o que necessito para mover? Sabe, eu não creio em perder nada ou destruir. Nunca atirei em um pássaro em minha vida para praticar tiro ao alvo ou em nada. O que eu caço, eu como, ou dou para alguém que realmente o coma. Eu não gosto de desperdícios, não estou de acordo em se fazer estas coisas, porque não está correto. Então, quando eu me virei e comecei a seguir uma trilha ao lado de um pasto que atravessava em forma de um L através do mato, e algo estranho aconteceu. Todas as minhas experiências, eu nunca tive nada como aquilo. Eu olhei para o topo da colina, para a minha esquerda, de onde eu estava de pé, e lá, saindo do topo da colina, vieram três arco-íris. Eles estavam a uma altura de uns 9 metros. Primeiro eu olhei e vi a luz, e eu simplesmente pensei que poderia ser o nascer do sol. Depois, pensei de novo. Não era em direção ao sol. Estava na direção sul. E outra coisa, era uma densa nuvem chuvosa caindo por todos os lados. Isto foi no dia 25 de agosto, na última sexta-feira de manhã. E vocês sabem o quanto estava chovendo. E aquelas nuvens densas em todos os lugares. E eu olhei outra vez e lá estava, crescendo 3 arco-íris. Eu tirei o meu chapéu, tirei o revólver, comecei a andar em direção a isto com minhas mãos levantadas. Algo simplesmente parecia me dizer: já é o suficiente. Eu ia me assentar para tirar minhas botas com as quais eu estava, para ver se eu chegava um pouquinho mais, mas eu fiquei a poucas jardas daquilo e vi a cor daquilo. Estava escuro como uma névoa se movendo, e eu permaneci por uns momentos quieto. Isto estava saindo bem de cima de uma pequena montanha, e olhei enquanto os 3, um para a direita, um para a esquerda e um no centro, como se formasse um só arco. Seja o que isto fosse, estava vivo. Isto estava se movendo, se deslocando, e eu permaneci lá até que isto foi se tornando cinza. Eu voltei e olhei outra vez e gritei: ó Deus, o que tu queres que teu servo saiba? Logo então o Espírito do Senhor veio e disse: Jesus do Novo Testamento é o Jeová do Velho. Ele simplesmente mudou sua máscara de espírito para homem. Aquilo estava confirmando, naturalmente, minha mensagem sobre ele, deixando-me saber, me assegurando que estes 31 anos não foram em vão. Eu comecei a aproximar, isto começou a desaparecer e entrou nesse
neste arco formando uma só coisa. E então desapareceu. Eu me aproximei mais. Eu estava com medo de me aproximar mais, porque ele havia me parado antes que eu chegasse lá. Eu virei e observei aquela luz da maneira que ela estava brilhando para mim. Estava exatamente em linha com a árvore onde me assentei no ano passado, onde os esquilos apareceram. Há uns 35 ou 40 minutos mais tarde, eu desci pelo mato e pelas margens do riacho e assim por diante, até que cheguei a esta árvore, que se separa em 4 direções: leste, oeste, norte e sul. 4 forquilhas na árvore. E eu subi neste galho e me assentei onde eu estava quando ele me disse a respeito daquela escritura: se disserdes a esta montanha, mova-te. E enquanto eu fiquei lá um pouquinho, não mais pensando no arco-íris, eu o tinha esquecido, permaneci lá. E este tem sido um ano muito ruim para a caça de esquilos. Tudo se tarda e não aparece nenhum. Eu pensei, bem, aquilo foi onde Deus me deu aqueles esquilos no ano passado, para trazer à existência, bem aqui neste lugar. Eu tirei o meu chapéu outra vez e disse: Senhor Deus, Tu continuas o mesmo Jesus, Tu permaneces Deus. E algo me disse: quantos que Tu precisa desta vez? Eu disse: exatamente como foi da outra vez, o limite. E então eu disse: eu terei este limite antes das 10 horas hoje. E estranho quanto possa isto parecer, logo então eu estava em uma área terrivelmente cheia de mosquitos, onde estava infestada com mosquitos, e como que um pantanal. Um grande mosquito veio para me picar bem no olho, e eu disse: nenhum mosquito me incomodará neste dia. Não havia repelente ou nada comigo. E antes que eu soubesse disso, eu disse: o sol brilhará dentro de 30 minutos. E não mais depois que eu havia dito isto, bem atrás de mim, um esquilo exatamente como aquele do ano passado, tenro, vermelho, pulou de um galho cerca de 64 metros de mim e começou a fazer barulho. Eu virei. Nestas grandes distâncias eu podia muito mal, através de um possante telescópio, ver seus olhos. Sim, não mais do que no esquilo, e a bala foi exatamente acertar no olho, como foi na outra vez. E entrei pelo mato adentro, e exatamente 3 minutos antes das 10 horas, eu atirei no meu terceiro esquilo. Exatamente como foi no ano passado. Exatamente o mesmo. 3 minutos antes das 10. Deus é o meu solene juiz. Nem um mosquito nem sequer fez barulho durante todo o dia. Exatamente lá onde há simplesmente toneladas deles, eu suponho. Se eles pudessem ser pesados, eu nem mesmo vi ou ouvi um. Eu estava querendo escutá-los, vendo se eu podia, e eu ouvi um murmúrio e pensei: tem um em algum lugar. E escutei, mas era um caminhão lá atrás da rodovia. E exatamente 30 minutos depois daquilo, o sol brilhou bem claro. Então eu voltei ao lugar e eu havia estado pensando quando eu disse o limite, que aquilo significava 5 esquilos, que é o limite em indiana. Mas eu recordo no ano passado, quando ele me perguntou quantos que eu gostaria para fazer uma refeição, eu disse 3. E eu somente obtive 3. Então ontem eu voltei, eu estava indo ao mesmo lugar outra vez. E algo disse: não vá, atravesse a estrada.
E exatamente às 10 horas em ponto, 10 horas no meu relógio, eu atirei o limite que é em Indiana, o 5º esquilo. Eu quero que você observe que lá haviam 3 arco-íris. E lá houve 3 coisas ditas e 3 esquilos obtidos. Lá houve 3 coisas, 3 esquilos antes das 10 horas, nenhum mosquito e o sol brilhou em 30 minutos. E lá estavam 3 para darem testemunho disto: o irmão Banks, o meu filho Billy Paul e o seu filho David, filho do irmão Banks, para darem testemunho disto. Quando eu vi aqueles arco-íris, com aquele arco daquela largura, aquele anjo do Senhor, mas lá haviam 3 deles formando um só. Oh, como que isto ajudou o meu coração! Conhecer esse Deus. Jesus não é simplesmente um homem como o povo pensa que ele é, simplesmente um profeta, como essas mentes modernas hoje pensam que Jesus é simplesmente um profeta. Ele é Jeová do Velho Testamento, feito carne e habitado em nosso meio. E lá aquilo realmente me confortou. E então, pensando naquele assunto, que Deus havia procurado muitas pessoas. Agora, há um grupo de pessoas que chamam a si mesmas de unicista ou de somente Jesus. Eu não concordo com eles a respeito de suas teorias, nem mesmo eu concordo com aquele grupo de trinitarianismo que dizem que há 3 diferentes deuses, o extremo dos trinitarianos, mas eu creio que os 3, Pai, Filho e Espírito Santo, são um, que eles são 3 ofícios de um Deus. Ele viveu na paternidade, na coluna de fogo, ele viveu no Filho, em Jesus Cristo, e ele vive agora no Espírito Santo, em sua igreja. O mesmo Senhor Jesus, que foi feito carne e habitou no nosso meio, está conosco neste dia, no nosso meio, na forma do Espírito Santo. Deus abençoe, meu irmão, minha irmã. É o desejo de vosso irmão em Cristo, pastor Samuel Roldão de Oliveira. E que a palavra do Senhor sempre faça o teu coração rejubilar de alegria.